Fala galera, que acompanha o futebol comigo, beleza? Galera, eu não vou me prolongar, tá? Vai ser um vídeo bem curto e rápido para poder falar de Vasco e Bahia. Vasco em 3 jogos de Campeonato Brasileiro, ele tem 2 derrotas e um empate. O último empate, né, pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Dessas 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, 2 jogos foram em casa, né? Contra a Chapecoense e hoje contra o Bahia. Eu vou além. Eu acho que se você pegar os poucos pós-jogos que eu fiz, né, porque eu posto vídeo há pouco tempo, ou talvez não o meu, né, se você caiu aqui de paraquedas, né, meu nome é Vamos Ferreira, esse canal é o VuFute. Se você for em algum canal que você gosta muito de Vasco da Gama, você vai ver que de repente é uma coisa em comum comigo, talvez também com você. Que é que a gente sempre vai comentar a respeito da teimosia do Fernando Diniz. Quem sou eu para poder querer ensinar alguma coisa a Fernando Diniz? Mas eu já falei, cara, que talvez a teimosia dele vai fazer com que ele não seja um treinador muito além do que ele poderia ser. Porque o problema, às vezes, não está no cara errar. Não está no errar na formação. Não está no que ele imagina, no que ele quer levar a campo não dê certo. O problema, muitas das vezes, é insistir no erro. E o Fernando Diniz não é uma unanimidade dele isso. Muitos treinadores têm isso. É ele morrer, né, abraçado no sentido do linguajar popular, com alguns jogadores. Ele falou recentemente que no futebol não pode só ver os resultados. Como que a gente não vai ver só os resultados? Você acha que o Rogério Ceni queria, né, ver praticamente durante 90 minutos o time dele só se defendendo? Eu acho que não. Você acha que o torcedor do Bahia queria ver o seu time só se defendendo durante os 90 minutos? Eu acho que não. Quem quer? Mas sabe quem está comemorando nesse exato momento 3 pontos? O torcedor do Bahia. Sabe quem, né, de 3 rodadas, né, já garantiu 7 pontos? O torcedor do Bahia. 3 jogos. 2 foram fora de casa. Um contra o Corinthians, um hoje contra o Vasco e um empate contra o Fluminense. A chance, né, não vou dizer a chance mais clara, porque no segundo tempo o Bahia teve uma grande chance também, mas eu acho que foi até o Juba, né, que inclusive fez um belo gol no início do primeiro tempo. Ele teve uma grande chance também no decorrer da segunda etapa, acho que ele tentou meio que dar uma cavadinha, não sei se ele tentou tocar na saída do Léo Jardim. O Bahia fez o Bahia fez, a outra o Bahia acabou perdendo. E foi isso praticamente o jogo do Bahia. Porque os adversários sabem para poder jogar hoje contra o Vasco, né? Mesmo jogando em casa, onde praticamente todos os times têm um bom aproveitamento, muitas vezes mais de 60% de aproveitamento, mesmo tendo um time bom ou não, tanto fez, tanto faz. O Vasco ele é o mesmo jogando em casa, ele é o mesmo jogando fora de casa, um time completamente desorganizado, um time completamente bagunçado, principalmente seu sistema defensivo, que hoje mais uma vez falhou. Foi um belo gol, não estou tirando mérito do Juba e do Everton Ribeiro. Foi um lindo gol, mas o sistema defensivo do Vasco simplesmente cochilou. O cara não pode chegar sozinho numa cobrança de escanteio, na frente, né? Na frente, de cara pro gol sozinho, sem ninguém para poder ao menos atrapalhar ele, né? E assim o Bahia fez o seu gol da vitória. O Vasco no primeiro tempo, ele deu 14 chutes, 4 foram num gol. No segundo tempo, o Vasco não acertou nenhum alvo. Você tem noção. Mas a gente não deve só priorizar o resultado, né? É brincadeira, Fernando Diniz. E eu também preciso falar dessa dobradinha que insiste entre Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Que o Coutinho também, cara, muitas das vezes parece que... Eu não sei como que anda essa questão física do Coutinho, mas a sensação que eu tenho, tá? Com todo respeito aí ao Coutinho, tá? Mas é que a gente joga com 2 a menos agora. O Coutinho e o Nuno Moreira. Um time que gosta de jogar com posse de bola, que tem um treinador que prioriza jogar com posse de bola, jogar bonito, jogar saindo, sem rifar a bola, sem dar chutão. Ele precisa ter um meio campo, ele precisa ter jogadores do ataque que se movimentam. Assim como o Andrés, né, que corre durante os 90 minutos. Mas nem todo mundo tem uma saúde do Andrés. Aí para isso você tem um banco de reservas. Se o que você colocou em campo na primeira etapa não surtiu efeito, você tem um banco para poder mexer. E Diniz, hoje o banco de reservas do Vasco é muito melhor do que o do ano passado. Muito melhor. Muito. O pouquinho que o Johan Rojas entrou no segundo tempo, já com quase 40 minutos do segundo tempo, ele ajudou bastante na saída de bola do Vasco. Ele ajudou bastante o Cão Barros,
né? Ele teria ajudado bastante também o Thiago Mendes, mas você tirou o Thiago Mendes também, eu não sei o porquê. Ajudou bastante. O pouquinho que o Marino entrou ali, conseguiu ajudar, dadas as circunstâncias, né? O pouquinho que o PH também entrou ali, ele conseguiu ajudar uma vez ou outra. Porque você jogou todo o primeiro tempo com o Lucas Piton na esquerda e quase 20 minutos do segundo tempo com o Piton na esquerda e com o Puma na direita. E o lado direito do Vasco foi simplesmente uma avenida, né? Por quê? O Nuno simplesmente desorientado. O Puma, todo mundo sabe que tem esse problema da questão defensiva dele, que é horrível. A questão defensiva do Piton, horrível. O Puma, pelo menos às vezes, uma vez ou outra, consegue chegar ainda na linha de fundo, consegue ainda criar alguma coisa, ao menos às vezes ainda finaliza. O Piton nem isso mais. Não estou falando que o Vasco perdeu por culpa desses atletas, até porque quem escala o time é o Fernando Diniz. E aí você teve um Vasco, principalmente na segunda etapa, completamente inofensivo. Pelo contrário, a melhor chance da segunda etapa, como eu disse, foi a do Bahia. E o Bahia, né, que inclusive estava errando muitos passos hoje, né? Muitos passos. Eu acho que de repente tivesse apertado um pouquinho a saída de bola, de repente conseguia até achar. Acho que a única chance que tinha do Vasco fazer um gol, de repente, seria no próprio erro do próprio Bahia. Porque jogada construída eu não lembro. Se vocês lembrarem, deixa eu comentar. Você lembra de alguma grande chance criada pelo Vasco da Gama? O Coutinho teve uma chance ainda de finalizar, mas ele optou, né, frente ao goleiro, podendo finalizar, ele optou por dar o cruzamento. Não sei se ele tá, né, meio com receio, não sei se é falta de coragem, eu sabe sei lá o quê, mas ele veste a camisa 10 do Vasco. O Coutinho que tá podendo renovar seu contrato aí, cara, não tô falando que a culpa é dele nem nada, mas já que ele vai renovar e tudo indica que ele vai renovar, já pode discutir também um pouquinho, né, baixar um pouquinho o salário, né, Coutinho? Porque você não joga absolutamente nada, primeiro, para vestir a camisa 10 do Vasco, e segundo, para ganhar o que você ganha. Que ganhar o que você ganha, tem que fazer mais, filho. Tem que fazer muito mais. Tem que fazer muito mais. Beleza? E o único como sempre, deixando tudo dentro de campo, representando um pouquinho a nossa camisa, representando um pouquinho o torcedor, é o nosso Andrés Gomes. Que infelizmente não tem companheiros hoje, né? Pelo menos os que vêm jogando de titular, pelo menos o que o Diniz acha que é titular na cabeça dele, né? Não deixam a mesma vontade de garra, técnica dentro de campo igual ele entrega. E aí as mexidas que ele faz em toda a segunda etapa, né? Ele tira ali o próprio Piton, ele vem com o Puma para a esquerda, o PH vai para a direita, sai o Nuno, vem também o Marino, mais aberto pela direita também, saiu o Breno e veio o Spinelli. Mas o que acontece? Na segunda etapa, os mesmos cruzamentos que estavam tendo para a área, no segundo tempo ele simplesmente não teve, porque o Breno ainda chegou a finalizar gol, teve alguns cruzamentos que ele não conseguiu cabecear, por quê? Acho que não é nem muito culpa dele, mas o Breno ele tem 1,75 m, então no caso dele ele tem que estar muito bem posicionado, e o cruzamento simplesmente chegar quase como um passe, né? E simplesmente isso não aconteceu no segundo tempo. As poucas jogadas que saiu foram uma jogada ou outra, né? Cruzamentos que a própria zaga do Bahia afastava, cruzamentos que não davam em nada. O Andrés, como sempre, tentando alguma coisa diferente. O Marino tentou alguma coisa diferente. O John Ramos, quando entra no lugar do Coutinho, inclusive, tinha vaias na saída do Coutinho. Não sei se essa vaia era pro Coutinho, se era pro Diniz também. Tô nem aí. Eu não tô nem aí pra quem foi a vaia. Se foi pro Diniz, se foi pro Coutinho, foi mais do que merecido. Que um não escala a porcaria do time direito e o outro também jogou porcaria nenhuma. Então a torcida tem mais que reclamar mesmo. O John ainda chegou a dar uma luz ali. Ele conseguiu criar algumas jogadas, conseguiu ainda achar mais responsabilidade. É um cara que você vê que pelo menos tenta, mas eu não sei porque o Diniz não coloca o cara para jogar. Ele pediu a contratação do cara, eu não coloco o cara para jogar, pô. Demora um ano para poder insistir. Ele vai morrer abraçado com o Lucas Piton, vai morrer abraçado com o senhor Coutinho. Cara, continua assim que você não vai treinar durante muito tempo mais o Vasco da Gama. Mesmo você tendo o aval do nosso presidente. Fica difícil. Eu não sei mais de futebol que você, é óbvio que não. Todos o pessoal que comenta de Vasco não sabe mais de futebol do que você, Diniz. Mas você insiste. Você insiste. Você falou na coletiva passada que não devemos olhar só o resultado. Como que não, cara? Como que a gente não vai só olhar o resultado? Se o que ganha futebol é bola na rede. Como que não? Seu time já está na zona de rebaixamento com 3 jogos. 3 jogos, 2 foram em casa. Quanto um time que acabou de garantir o acesso, que é a Chapecoense, e quanto o Bahia, que é uma boa equipe postada. Como eu disse, você acha que o Rogério Ceni
Gosta de ver o time dele sendo pressionado durante toda a parte do segundo tempo? Toda a parte do primeiro tempo? Óbvio que não. Mas quem saiu com os 3 pontos hoje de São Januário foi o time do Rogério Ceni, que fez o gol e simplesmente deixou jogar futebol. Queria, obviamente, matar o jogo no segundo tempo, num contra-ataque. Teve a grande chance com o Juba, mas ele não aproveitou. E você fala que não devemos olhar só o resultado. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Bom, galera, é isso. Eu não vou ficar me prolongando, porque é mais do mesmo. O pós-jogo do Vasco é sempre a mesma coisa. Se você cair aqui de paraquedas, né, você vai ver que o meu pós-jogo passado foi algo parecido, que o pós-jogo de outros canais, né, que já falam de Vasco, até de repente muito melhor do que eu, também é algo parecido. O que vai acontecer é que vai jogar contra o Volta Redonda, de repente vai ganhar, porque é o Voltaço, com todo respeito ao Voltaço, vai ganhar, vai passar perrengue, mas a preocupação da gente já é o Campeonato Brasileiro. Já é o Campeonato Brasileiro. Já é o e olha, eu nem vejo coletiva do Diniz. Eu nem vejo coletiva do Diniz, porque a gente já sabe o que vai vir, a bomba que vai vir. Beleza? Deixa nos comentários se você concorda comigo. Se você viu alguma coisa diferente, deixa nos comentários também. De repente, alguma coisa que eu não vi, uma coisa que eu deixei passar despercebido. Mas foi isso, foi mais do mesmo. Mais um Vasco mal treinado, mal organizado, erro de sistema defensivo, como sempre, né? Não tirando o mérito do gol do Bahia, que foi um belo gol. E um time completamente apático. Inclusive, essa questão física do Vasco é impressionante. É impressionante, cara. É impressionante como tem jogadores do Vasco, cara. Ah, mas tá no começo de temporada. Beleza, valeu. Show de bola. Deixa nos comentários, curte, comenta, compartilha. Tô metendo meu pé.